É aquela história, né? Chega o final do mês e o dinheiro do salário não está sendo suficiente para pagar todas as contas, né? Você sabe que aqui nos Estados Unidos, Renato, muita gente está recorrendo não só ao segundo emprego, mas ao terceiro emprego. E aí, muitas vezes, é o bico, né? Aquele alternativo para tentar pagar todas as dívidas. E no Brasil, essa não é uma realidade tão nova assim, mas que muita gente está procurando também agora, né, Renato? Bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Renan. Bom dia Bom a todo mundo dia. que nos segue aqui no Station. Essa é uma pesquisa feita por nós do Instituto Locomotiva Qualification Pro e que mostra o crescimento dos bicos, né? Alguns dos nossos ouvintes provavelmente chamam os bicos de freela, mas é a mesma coisa, né? Basicamente, se é rico, se é jornalista, chama de freela. Se é um brasileiro comum das classes C e D, chama de bico. Mas muita gente na periferia também chama de corre. O que é isso? É aquela utilização das horas que sobram depois do trabalho normal para conseguir uma renda extra. E o número de brasileiros que estão endividados e que estão usando o bico para conseguir pagar as suas dívidas triplicou de 2021 para cá. É um número cada vez maior de brasileiros que estão trocando aquele tempo que ele tinha de lazer, aquele tempo para ficar com a família, ou mesmo tempo para descansar, por uma renda extra. É o famoso corre que está cada vez mais presente na vida dos brasileiros que estão endividados, Barão. Renato, vou pegar daqui porque tem um outro aspecto. Vai lá, Renan. Um outro aspecto interessante desse recorte, porque logo na sequência vem também as pessoas economizando em outras contas ou cortando gastos. E a gente está falando diretamente aqui de consumo, né? Porque as pessoas estão deixando de consumir algumas outras coisas para sobrar dinheiro para pagar a dívida, né? Exatamente. Você, quando quer fazer economia, né, vamos imaginar que tem um Fernando Haddad dentro da casa de cada brasileiro, né, um ministro da Economia, que de um lado ele tem o desafio de aumentar a arrecadação e do outro lado ele tem o desafio de controlar os gastos, né? O bico vai nessa coluna do aumentar a arrecadação, de conseguir uma grana a mais. E do outro lado tem a economia dos gastos, que no passado foi que em 2021, por exemplo, liderava aí as ações que esses brasileiros endividados tinham para pagar a dívida. O que acontece hoje? Hoje não basta apenas conseguir economizar, né? Por isso que esses brasileiros estão correndo atrás de novos trampos. É por isso também que boa parte dos brasileiros defendem o fim da jornada 6x1, porque além de sobrar mais tempo para trabalhar, Renan, também sobra mais tempo para fazer bico, né? Para buscar aí uma situação de geração de renda que ele ainda não tem. Agora, qual é o detalhe interessante? O Brasil vive o menor índice de desemprego dos últimos anos. A maior renda média dos trabalhadores dos últimos anos. Temos um pouco de inflação, sim, mas está longe de ser a maior inflação dos últimos anos. Temos uma ampliação dos programas sociais. E mesmo assim, não está dando para pagar as contas. E mesmo assim, o humor dos brasileiros está longe de achar que a economia vai de vento em popa, como os números da macroeconomia parecem mostrar que vai. Isso se dá basicamente porque o custo para se melhorar de vida que nós temos hoje é um custo muito maior do que no passado, né? É como se, vamos supor que esse brasileiro tivesse que trabalhar 8 horas por dia aí para conseguir realizar os seus sonhos, para conseguir caminhar com otimismo com relação ao seu futuro econômico. Hoje, essas 8 horas não dão para nada, ele precisa de 10, 11, 12 horas para conseguir transformar o seu sonho em realidade. Então, eu acho que é um pouco isso, né, Renato, que a gente tem visto, né, com os números da macroeconomia, aqueles números que dão uma sensação de que a coisa vai bem, mas no dia a dia o pessoal não consegue observar isso, né? Tem a ver com, sei lá, compra no mercado, coisas do dia a dia, né? Por que essa sensação é tão forte e para muitos necessários mesmo, né? Esse negócio que a gente está falando do bico para conseguir não ficar no cheque especial no fim do mês.
É super importante isso, Barão, porque são alguns fatores que interferem nisso. Aliás, os ouvintes que estiver nos ouvindo aí, manda qual é o seu bico, o que você faz aí para conseguir uma renda extra. Vamos conversar aí com os ouvintes. Mas o que a gente vê? Inflação de alimento. Putz, faz com que eu tenha que trabalhar mais para encher o carrinho do supermercado do que eu tenho que trabalhar antes. Juros do cartão de crédito. Me endividei, entrei na bola de neve e para pagar a dívida desse cartão de crédito eu tenho que trabalhar mais do que eu tinha que trabalhar adiante. Eu tenho crédito, então eu vou parcelar para comprar minha geladeira, mas o juros está tão alto que o parcelamento faz com que o valor da prestação esteja muito maior do que o que eu consiga efetivamente pagar. Putz, eu estou ainda lembrando da época da pandemia, com dívidas atrasadas e ainda não consegui regularizar minha situação financeira. Putz, de novo, eu estou tendo que trabalhar mais para correr atrás do prejuízo. O fato é que o que a nossa pesquisa mostra é que o brasileiro está tendo que pedalar muito para não deixar cair da bicicleta. E ele está ficando cansado de pedalar. E por mais que agora a gente esteja no momento de poder contar, por exemplo, como uma descida na bicicleta, você não precisa pedalar aí tão forte, a distância é tão grande entre o que são os números da grande economia e a realidade das pessoas, que todo brasileiro está ficando muito cansado dessa escalada aí, dessa luta para melhorar de vida. Tem uma estafa mesmo, uma dificuldade de entregar o trabalho com qualidade, né, Renato? O nosso ouvinte aqui, respondendo ao seu chamado, Danilo de Brasília, ele diz: eu sou vigilante e personal trainer. E aí, essa fala dele me lembrou uma reportagem que eu li ontem na Folha de São Paulo, do André Borges, falando dos controladores de voo que estão fazendo freelas, estão fazendo bicos, estão fazendo seus corres. Imagine só uma pessoa responsável por atuar no controle de tráfego aéreo, trabalhando como Uber, fazendo marmita. Inclusive tem um rapaz aqui, o Glauber Barbosa, que foi ouvido na reportagem, ele é de Ilhéus, e aí tem uma renda bruta de R$ 5.200, cai na conta dele 4.200, ele é casado, tem filho, a conta não fecha, então ele sai para fazer entregas, sai para fazer viagens por corrida por aplicativo para conseguir uma renda paralela para conseguir sustentar a família dele. É isso aí, Renan. Cada vez mais tendo que ter mais recursos para conseguir fazer com que o orçamento dure o mês inteiro. Muito bem, nosso Renato sempre fazendo hora extra aqui no Band News Station, volta na semana que vem conversando com a gente. Um grande abraço, Renato, até mais. Um beijão, até a próxima.